E aí, alunos dos primeiros anos, tudo bom com vocês? Estamos de volta, né? Da agora eu falei com vocês para fazer a atividade. Espero que tenham feito. E agora vamos à correção. Então, como é que vai funcionar a correção? Eu vou fazer a leitura das questões aqui no livro de vocês, tá? Vocês vão acompanhando pelo livro de vocês e as respostas vão aparecer aqui nos slides, tá bom? Tranquilo? Então, vamos começar as nossas correções, ok? Então, atividade 1. Na atividade 1 fala da hipótese sobre a origem da matéria, da origem, né, da matéria orgânica, constituinte dos primeiros seres vivos. Então vamos lá. Os trechos a seguir foram extraídos do capítulo Origem da Vida, um tempo curto para uma experiência bem-sucedida, do livro Biologia Molecular e Evolução. Leia-os e associe cada um deles com as teorias sobre a origem da vida que julgar mais afins, ressaltando os pontos em que se baseou para fazer a sua associação, ok? Então você vai ler esses trechinhos abaixo. Depois, se você tiver com um tempinho livre aí, tranquilamente, você pode procurar esse livro, um PDFzinho ou um e-book, né, em alguma plataforma aí, procurar ele para dar uma lida, né? Pode ser interessante aí para vocês. Então vamos lá. Letra A. A energia proveniente de descargas elétricas, relâmpagos e da luz solar, principalmente de alta energia, como a luz ultravioleta, poderia permitir a ocorrência de reações químicas que produziriam vários compostos intermediários importantes para a formação de moléculas orgânicas mais complexas que se acumulariam no oceano primitivo. Então, essa letra A associação dela é com a evolução química, né? Essa propõe a formação de macromoléculas que são características dos seres vivos a partir de reações químicas entre elementos do meio abiótico. Então, possibilitadas pela energia fornecida pelas descargas elétricas dos relâmpagos e da luz solar. Tais moléculas se combinariam passando a interagir umas com as outras, até ser atingido um estágio suficiente de complexidade a ponto de podermos falar de unidades vivas. Resumindo tudo isso, fala da evolução química. Pronto. E os destaques, né, para chegar a esse ponto dos trechos são a energia proveniente de descargas elétricas, luz solar, das reações químicas que produziriam vários compostos e formação de moléculas orgânicas mais complexas. Tranquilo? É isso aí. Letra B. Outra sugestão interessante é a proposta por Juan Oró, na qual ele considera que a presença de matéria orgânica em meteoritos não só comprova sua origem abiótica, como também sugere que o bombardeamento da Terra com meteoros e cometas trouxe vários compostos necessários para a origem da vida. Este relata a panspermia, né? A hipótese da panspermia, em que moléculas orgânicas essenciais para a vida teriam surgido fora da Terra e chegado aqui através de cometas e meteoros. Então ela veio de fora, se utilizando aí dos meteoros e meteoritos para chegar até a nossa terrinha querida e amada. Os destaques, né, dos trechos para chegar a essa conclusão é presença de matéria orgânica em meteoritos, bombardeamento da Terra com meteoros e cometas, trouxe vários dos componentes necessários para a origem da vida aqui no nosso pequeno e amado planeta Terra. Beleza? É isso aí. Atividade 2. Na atividade 2 fala da evolução do metabolismo e o teor de oxigênio na atmosfera. Aí vocês vão ver esse gráfico aqui, ó. Beleza? Esse gráfico que eu expliquei, um gráfico diferente nos slides que eu trabalhei com vocês, tá? Então o gráfico a seguir apresenta estimativas de teor de oxigênio na atmosfera desde a formação da Terra até os dias atuais. Letra A.
Analise o gráfico e descreva a evolução do teor de gás oxigênio ao longo do tempo em relação ao surgimento de seres procariontes fotossintetizantes e eucariontes fotossintetizantes. Em seguida, responda a partir de qual intervalo de tempo houve maior incremento do teor desses gases na atmosfera. Pensa numa respostinha grande, né? A pergunta exige uma complexidade de resposta. Se você colocou uma frasezinha, não está muito bem respondido, não. Não vou dizer que está errado, mas não esteja completamente certa. Então vamos lá, começa aqui. O gás oxigênio começou a se acumular na atmosfera depois de cerca de 500 milhões de anos do surgimento provável das células procarióticas fotossintetizantes. Tá? Estabilizou-se entre 2,8 e 2,2 bilhões de anos, aumentando em uma taxa maior que a anterior, com o surgimento dos eucariontes fotossintetizantes aquáticos. Lembrando, procariontes não têm núcleo, eucariontes têm núcleo. Continua. Estabilizando-se em cerca de 1,8 a 1,1 milhões de anos, quando houve maior aumento do teor desse gás, chegando aos valores atuais. O surgimento das plantas terrestres só ocorreu depois do teor de oxigênio na atmosfera ficou com os valores 100% iguais aos que nós temos hoje. E aqui vale ressaltar um ponto com vocês, tá? O oxigênio do nosso planeta, ele praticamente todo, ele vem dos seres fotossintetizantes do oceano, tá? Quando fala que a Amazônia é o pulmão do mundo, isso é mentira, isso é errado. A Amazônia não é o pulmão do mundo, ok? A Amazônia não é o pulmão do mundo. O oxigênio que ela produz passa a ser consumido a maior parte é consumido por ela mesma, tá? Dificilmente chega na atmosfera. A Amazônia produz umidade e essa umidade gera chuva. Então a Amazônia é produtora de umidade para a produção de chuva. Oxigênio vem dos oceanos, né, com os seres fotossintetizantes dos oceanos. Então, se houver uma alteração muito drástica no oceano e matar esses seres, aí nós estamos muito enrolados, né? Não vamos morrer por falta de oxigênio. Se a gente acabar com a floresta amazônica, nós vamos acabar com o clima do meio do planeta. Nós vamos detonar o meio ambiente assim, de um jeito incrível, onde as temperaturas, ou seja, vai ter uma alteração drástica no clima, tá? Porque ela produz chuvas. Então você consegue perceber isso aqui em Porto Velho, antes e depois das usinas. Antes das usinas nós tínhamos muita floresta preservada, muito espaço com floresta. Depois das usinas eles desmataram uma grande parte da floresta. Muita floresta foi desmatada por conta da usina, por conta do lago, né, que ia alagar várias partes da nossa cidade. E isto gerou uma consequência direta no nosso clima. Então vocês podem perceber que o mês de agosto, né, final de julho e agosto ali, está terrível, exatamente por conta disso. Setembro já começa com os temporais, né? Nós tínhamos temporais já há muito tempo, mas eles estão mais severos, né? Exatamente por conta dessa mudança climática. E vai piorar se continuarmos acabando com a floresta amazônica, ok? Tranquilo? E continua aqui ainda, né? O intervalo de tempo em que houve maior aumento do teor de oxigênio foi entre 1 bilhão de anos, cerca de 700 milhões de anos atrás. Beleza? Vamos para a letra B. Na letra B, considerando a redução na disponibilidade de ferro livre nos oceanos há cerca de 2 bilhões de anos atrás, bem como o significado da presença de hematita, que é óxido de ferro, nas rochas, como se explica o intervalo de aproximadamente 1 bilhão de anos entre o surgimento da atividade fotossintética, produtora de oxigênio, e o início do aumento de teor desse gás na atmosfera? Eita, vamos lá, né?
mostrar aqui. A população de procariontes fotossintetizantes deveria ser pequena e praticamente todo o teor de ferro livre reagia com o gás oxigênio, de modo que não foi possível o acúmulo na atmosfera. Então, tinha muito ferro, e conforme os procariontes iam produzindo oxigênio, o ferro, né, ele se liga muito bem com o oxigênio, melhor, o oxigênio se liga muito bem com o ferro. Então, assim que o oxigênio era produzido, o ferro ali perto, reagia, gerando óxido de ferro. Tanto que no nosso sangue nós temos o ferro presente na hemoglobina exatamente para carregar o oxigênio e o gás carbônico. Falta ferro, não carrega esse oxigênio, porque ele reage muito bem com o ferro. Tá? E aí tem anemia, tem que fazer a suplementação desse mineral aí. Tranquilo? Então, foi isso que aconteceu. Poucos produzindo oxigênio, o pouco que era produzido já era consumido ali na reação com o ferro existente ali nos oceanos daquela época. Tá? C. Explica a hipótese mais aceita atualmente a respeito da origem das primeiras células eucarióticas fotossintetizantes e que contribuíram para o aumento do teor de gás oxigênio na atmosfera. Para isso, você pode usar esquemas com legendas indicando os passos e as estruturas envolvidas. Eu expliquei isso nos meus slides, vocês podem rever na aula anterior. Tem um slide lá onde eu falo de endossimbiose. A endossimbiose das células com o cloroplasto, permitindo a produção de clorofila e esta fazendo a fotossíntese na célula. Aí uma fotossíntese mais efetiva, permitindo, né, que os eucariontes proliferassem, aumentando a quantidade de oxigênio no meio ambiente. Então, o que permitiu é a endossimbiose. Então, tem um esquemazinho lá onde fala da endossimbiose que mostra, né, quando se associa com a mitocôndria, depois se associa com o cloroplasto, gerando a célula vegetal. E aí, produção de oxigênio em massa no nosso planeta. Tanto que eu recomendei o filme Simbionte, né? Aí também recomendei o filme... eu esqueci o outro filme, né? Prometheus, onde falava da origem da panspermia, né? Espero que vocês tenham assistido de uma forma científica, né? Não só tipo para ter assistido, tá? Beleza? Então assim é isso, né? A teoria da endossimbiose. Então você vai lá, procura o esquemazinho e desenha aí nessa questão que é o correto para você. Ok? Então vamos lá. 3. A gente vai falar de tempo geológico, configurações dos continentes e distribuição geográfica de organismos evidenciadas por registros fósseis. Bora! A configuração geográfica atual do nosso planeta resulta de um processos geológicos globais, que se dão em escala de tempo geológico. Como nós vivemos em tempo ecológico, não chegamos a perceber diretamente a maioria das mudanças lentas globais, Por outro lado, tais mudanças deixam registros ou evidências que tornam possível reconhecê-las, como os fósseis, que nos permitem fazer algumas reconstituições históricas. A figura a seguir, né? Deixa eu consigo mostrar aqui, essa figurinha aqui, tá? É um mapa atual representando a África e a América do Sul, bem como as regiões de ocorrência de fósseis de Sinognathus, né, um réptil terrestre, e Mesosaurus, um réptil de água doce. Esses organismos viveram no período Triássico. Aí ele pede para você voltar lá na página 161 para verificar os mapas do período Triássico e ver a distribuição, né, dos fósseis nessa região e por que isso tudo aconteceu. Beleza. Por que isso tudo aconteceu? Porque a superfície terrestre é composta de placas litosféricas, né, cujo constante movimento resulta em muitas modificações no cenário e disposição dos continentes. Então, no início do período Triássico, data provável desses répteis, todos os continentes atuais estariam unidos no supercontinente chamado Pangeia. Então, por isso que você tem fósseis na América do Sul e você tem fósseis do mesmo bicho na África, porque era tudo grudado, formando um único continente chamado Pangeia. Ok? E
como essa atividade trata desses bichinhos, eles não tinham a capacidade de ficar nadando, né, de se deslocar pelo oceano de uma forma enorme, a possível distribuição é que eles viviam nessa época ali, contidos nessa região. Então vocês vão ver que tem a região laranjada, que é do Cinognathus, e a região roxa, que é do Mesosaurus. Então eles viviam nessa região, como era grudadinho, bonitinho ali, eles viviam naquele ambiente. Depois que foi separando, os seus fósseis ficaram preservados em regiões diferentes para nós hoje em dia. E aí, uma coisa que comprova que os nossos continentes eram todos grudados, provando a existência do supercontinente Pangeia. Tranquilo? Isso aí tem mais coisa de geografia do que o próximo também, mas vamos lá. As placas litosféricas e vulcanismo. Né? Então, no planisfero abaixo estão indicados os limites das placas litosféricas em verde claro ou azul, os vulcões em vermelho e as regiões com terremotos, áreas e pontos amarelos. Analise atentamente a figura e responda as questões propostas a seguir. É esta imagenzinha aqui. Cadê? Aí, beleza? Aí na página 165. Simbora. Letra A. É possível perceber que em muitos pontos os limites das placas litosféricas coincidem com os locais de ocorrência do vulcanismo e de epicentros de terremotos. Como você explica essa coincidência? Não é coincidência, né? As maiores concentrações de pontos vermelhos e pontos amarelos, correspondendo respectivamente a vulcões e terremotos, ocorrem próximo dos limites das placas litosféricas em azul, mas restritos aos locais onde há atrito entre elas, ou seja, onde elas ficam se encontrando, né? Onde elas se trombam. Aí o que acontece? Uma desce e a outra sobe. Essa aqui volta a virar magma e essa vira rocha. Né? Nesses pontos, quando o atrito é mais intenso, os deslocamentos são mais bruscos e ocorre a maioria das erupções e terremotos mais violentos e tsunamis, dependendo do caso. Aí os tsunamis e terremotos mais violentos ocorrem ali na região do Japão, né, aquela região ali bastante tumultuada por esses carinhas aí. Né? Nas linhas de divergência das placas, onde há afastamento, ou seja, onde elas estão se afastando, não há não há ocorrência de vulcões, e os terremotos são menos intensos, né, que já estão só se separando. Por isso, no mapa praticamente não há símbolos vermelhos representados. E esse é o caso, por exemplo, da linha mediana do Atlântico Sul. Beleza? Você deve ter visto isso em geografia sem maiores problemas. Né? E aí, eu quero que vocês vejam essa reportagem aqui. Ó, né? Geólogos afirmam que um novo oceano está se formando na África, ou seja, as placas tectônicas na África estão se separando, né, o movimento, então está visível, está perceptível essa movimentação ali agora, né, as movem de 1 milímetro, 1 centímetro por ano, bem pouquinho, tá? Então, novas medições satélites analisam os movimentos de 3 placas tectônicas, a Núbia, a Somália e a Arábica, que se separam lentamente. Então, uma rachadura de cerca de 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia é a primeira pista, né, de algo muito maior que está acontecendo sobre o continente africano. Né? Essas placas tectônicas estão lentamente separando num processo que dividirá a África em duas, criando uma nova bacia oceânica daqui a milhares de anos. Vai demorar um pouquinho? Bastante. A gente vai ver? Não vamos ver. Tá? Ó, a região de Afar abriga uma junção tripla dos limites de 3 placas tectônicas. O limite da placa tectônica, Gran Vale de Del Rif e vulcões. Cadê? Todas elas se encontram perto de Djibouti e Eritreia, formando um Y de fendas. O Grande Vale de Rift, né, o Grande Vale de Rift, se abre para o sul, alcançando mais de 6.000 quilômetros para dentro da África. A fenda do Mar Vermelho se estende para o noroeste até encontrar a Península de Sinai. A leste, a Cordilheira de
RIDGE se divide em 7 segmentos, cada um com um comprimento de 10 a 40 quilômetros, né? E isso vai dividir, ó, né, a África no meio, vai dividir a África em duas partes e gerar um novo oceano aí. Tenso, né? Mas isso vai acontecer alguns milhares de anos aí pela frente. Beleza? Interessante. Eu achei interessante trazer isso para você, tá? Então, vamos continuar aqui o nosso conteúdo. Letra B. Letra B, o chamado cinturão de fogo. Aí vocês podem ter cinturão de fogo, né? Tem um filme, tem Círculo de Fogo, né? Que é o ponto mais crítico do nosso planeta, onde ocorre mais atividade vulcânica, onde as placas tectônicas estão tudo doidas, se batendo, enlouquecidas. Concentra a maior parte, de 90% da atividade vulcânica e sísmica do planeta. Ela compreende as linhas de contato entre placas litosféricas, muito ativas, placas do Pacífico, placa eurasiana, placa indiana e placa filipina. Para aprofundar seus estudos sobre a movimentação das placas litosféricas, sugerimos que trabalhe em grupo com seus colegas. Se você fez, poderia ter feito assim, vídeo chamada, né? Ou sozinho, como vocês fazem em sala mesmo, né? Você e eu. Bom, o que você tem que fazer? Procurar em jornais, revistas, internet, reportagens sobre os eventos, né, de movimentação, causando terremotos, erupções vulcânicas, né, tarará. Localizar os textos de reportagens, explicações de dados para ocorrentes fenômenos, apresentar as reportagens para os demais colegas e fazer uma discussão. Então, o que você teria que ter feito aqui? Procurar essas reportagens, comentar sobre elas, né, a data, onde ocorreu, como ocorreu, por que, a explicação, né, que a reportagem deu para aquela ocorrência. Por que aconteceu? Quais foram as causas e consequências referentes a essa atividade sísmica naquela região. Então, era isso para você entender melhor, né, como é que funciona essa situação e como é que o mundo visualiza através das suas reportagens, obviamente, sobre isso daí. Então, era isso que era para ter feito. Tranquilo? E aí, a gente passa para os testes, né? Teste do capítulo 7. Aí vocês têm a resposta no livro já, mas está aqui do lado. E também é o seguinte, teve alguma questão que você teve muita dúvida, ficou, né, uma dúvida muito grande, você vai pegar e mandar um WhatsApp para mim, ou para o líder, enfim, uma coisa, e aí vai me dizer, professor, primeiro, identifiquem-se, né? Sou aluno tal, da sala tal, né? Referente à atividade do capítulo 7, dos testes da página tal, gostaria que o senhor explicasse melhor a questão X. E aí no próximo vídeo eu comento mais sobre ela, né, para ficar mais fácil. É assim como eu fazia em sala com vocês. Porque como eu já tenho as respostas, muitas vezes eu não estou muito ligado. Aí só vai ficar ocupando tempo de vídeo aqui, ok? Aí chegamos aos recados importantes do dia. Primeiro, eu avisar vocês que as notas já estão prontas, já estão no site da Seduc. Para o pessoal da manhã, eu postei todas, né, manhã e tarde, mas o pessoal da manhã, um aluno entrou em contato comigo, comentou sobre um possível erro, né, na nota dele, e eu fui perceber que eu não tinha contabilizado uma das atividades de vocês. E uma eu tinha dado um valor maior exatamente porque eu esqueci dessa atividade. Então eu tive que reorganizar as notas, então pode ser que tenha diminuído ou aumentado a sua nota. Tá? Então, pessoal, da manhã eu já fiz essa mudança. Estou gravando esse vídeo na segunda. Para o pessoal da tarde, ainda vou mexer durante essa semana para alterar essa questão aí, né, desse pequeno erro. Ok? Eu vou mexer, depois vocês vão ver se alterou na sua nota. Então já está lá primeiro e segundo bimestre, as notas de vocês estão já lá. Ok? Aí, o terceiro bimestre, as atividades começam a partir do capítulo 7. Então, acho que nós fizemos o Pense Nisso, eu não me lembro se a gente fez ou não. Eu não me lembro se eu passei o Pense Nisso para vocês, mas não me lembro, mas enfim, se passei ou não. Mas já está valendo, se eu passei, eu vou ver depois lá nas atividades se eu passei. Né? E aí já está valendo as notas. Cuidado! Principalmente essas questões de final de capítulo que são maiores, podem ter um valor acima de 1 ponto. Né? Foi o caso que aconteceu não sei se foi o segundo ou foi o terceiro ano, em que cada atividade consegui passar 2 atividades, cada um valeu 2,5 pontos, ou 2 pontos, enfim. Então pode ser que tenha um valor de 2 pontos, pode ser que tenha um valor até de 3 pontos.
que no mês passado, no segundo, nós usamos 5 pontos do simulado e 5 atividades, cada um valendo 1 ponto. Tá? Por enquanto, agora nós temos as atividades do capítulo 7, então já está valendo ponto. Se chegar no final, então vai ser o 7, 8 e 9. Chegar no final, aí eu vou ver quantas atividades, se a gente não fizer nenhuma avaliação, a nada vai ser só atividade, eu vou ter que distribuir os 10 pontos entre essas atividades. Então tome cuidado, senão você pode perder pontos com isso. Tá bom? Então façam as atividades, tire foto e entregue lá no Classroom. Ok? E acho que é só isso aí. Então, fiquem bem, fiquem seguros e até a próxima.